Então, a gente vai aqui, olhando a nossa lista de exercícios aqui, na lista de Fetch API, a gente vai perceber que existe um exercício, entre tantos outros, chamados TV Shows Search. Né? O nome está em inglês, mas não tem nada de especial, a não ser aquilo que a gente escreveu mesmo em inglês. Né? O que esse programa faz? Né? Que esse exercício pede que esse programa faça. Ele te dá um template, né? Então, se você abrir aqui, esse cara aqui é um repositório do GitHub, tá? Que permite que você crie um outro repositório seu com este conteúdo, para poder iniciar, né? Tem outros exercícios que também trabalham com template. E ele tem já várias coisas aqui, mas mais importante, ele tem um HTML, ele tem um CSS e ele tem um JavaScript inicial. Então ele já tem alguma coisa, um projeto web iniciado, e a gente vai complementar esse projeto web. Né? O próprio exercício fala isso, né? Para utilizar esse template, como outros exercícios que vocês já fizeram, e usar também a API pública de um site chamado TVMaze, ou TVMaze, tá? E a gente vai fazer esse nosso site exibir programas de TV a partir do nome que o usuário digitar. Tá? Não é exibir o conteúdo, mas sim uma busca, né? Uma busca por programas de TV, seus títulos e as suas fotos. A gente vai trabalhar somente com título e foto. Então vamos ver o que é esse TVMaze, né? Então, se a gente abrir esse cara aqui, você vai ver que ele é um site com informações sobre televisão, de maneira geral. Tá? Então, você vier aqui procurar um programa de TV, por exemplo, Mandalorian, você vai encontrar aqui, ele vai encontrar o programa de TV, The Mandalorian, da Disney, e vai mostrar aqui uma imagem dele, né? Vai ter outras informações, enfim, quem são os atores, quando que esse programa passa, em que canais ele passa. Então, ele tem bastante informação aqui sobre programas de TV. Tá? E esse site ele também disponibiliza para a gente uma API pública. Então, se a gente abrir esse cara aqui, né, ele tem um cara chamado TVMaze API, onde ele disponibiliza a informação de forma gratuita. Você pode acessar, então, a mesma informação que ele acessa, o mesmo banco de dados que ele acessa, usando JavaScript na web para usar os dados que estão lá. Então, você vai ver que ele tem, por exemplo, pesquisa por shows, pesquisa por pessoas, pesquisa de streaming, onde que isso está passando, calendário de programa de TV, informações detalhadas sobre programas, lista de episódios para séries, por data, por número, temporadas, elenco, equipe de trabalho, diretor, essas coisas, imagens, diversas imagens, né? Banco de imagens sobre cada série, enfim, tem muita coisa nesse banco de dados aqui. Ele é totalmente gratuito, tá? E a gente vai acessar isso aqui para fazer o nosso projetinho, né? Baseado naquele template. Já vou mostrar para vocês como é que isso vai ficar. E a gente vai fazer isso na aula de hoje, um programa que faz algo parecido com essa busca aqui, né? Onde você vai digitar o nome de um programa, vai pesquisar e ele vai te dar uma lista de resultados. A nossa preocupação é o nome do show, né? O nome do programa e a foto, tá? É o que a gente quer. É óbvio que o restante é só você ampliar depois, tá? Então, percebam que como a gente vai usar esse mesmo banco de dados, né? A nossa ideia é que, buscando a mesma palavra, a gente tenha mais ou menos a mesma resposta, né? Essa é a ideia. Apesar de que o que ele usa para fazer o site dele tem uma versão paga, né? Que você também pode usar, mas que você teria que pagar. Então, a versão gratuita ela pode ser levemente diferente, mas os dados basicamente são os mesmos. Né? E como é que isso funciona? Né? Como é que funciona uma API? Uma API ela é sempre uma URL, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, api.tvmaze.com, né, que ele vai te explicar se você pegar qualquer um desses caras, né? Então, por exemplo, né, se você pegar aqui na explicação dele, vamos pegar essa busca por shows aqui. Ó. Então, ele diz para a gente que ele tem uma URL ó, chamada
/search, que é de busca, /shows, que é para fazer uma busca dos programas, né, dos shows, e esse parâmetro aqui, né, com e comercial, que igual, que de query, né, ou consulta, isso é bem comum o pessoal usar esse nome para parâmetro, e aqui o valor que você quer dessa variável. Então, por exemplo, ele te dá aqui, ó, se você acessar https://api.tvmaze.com /search /shows, e aí a interrogação aqui, né? E aí essa chave valor aqui, ó, que de query igual a girls, você vai procurar por shows que tenham a palavra girls. Então vamos abrir esse cara em outra janela. Você vai ver que o resultado aqui é um objeto JSON, tá? É um objeto JavaScript. JSON é uma sigla para JavaScript Object Notation, a notação de objetos do JavaScript. Então aqui a gente tem basicamente um objeto do JavaScript com o resultado daquela busca. Tá? Esse cara está aparecendo bonitinho aqui, mas porque eu uso um plugin do Chrome, tá? É um plugin chamado JSON Viewer. Vocês podem instalar aí no Chrome de vocês, acho que tem no Firefox também. Mas se eu desabilitar esse cara aqui, a única coisa que vai acontecer deixa eu ver se eu consigo desabilitar esse cara aqui. Só quando eu clicar. Tá. Isso aqui é o resultado daquele JSON lá, se você não tiver o plugin instalado. Né? Você vai ver que é um resultado de texto. Tá? E esse texto aqui ele tem todos os dados que você precisa para fazer o seu programa. Né? Se você acessa essa extensão, né, do Chrome, aí você consegue ver ele mais bonitinho. Né? Mais ou menos o que o VS Code faz com código JavaScript, esse cara faz com JSON. Né? E aí fica mais fácil de ler. Então vamos lá, né? Aqui a gente consegue inclusive navegar, né, que nem a gente faz com as coisas lá no VS Code, então fica bem mais fácil. Então perceba, o que ele retorna para a gente, né? Ele retorna um arranjo, né? Pensa lá no JavaScript, né? Com colchetes é um arranjo, então é um grupo de coisas. E esse arranjo ele tem várias coisinhas aqui, né? Na realidade são 10, ele limita em 10 resultados essa API, até 10 no máximo. E cada carinha, né, dentro desse arranjo é um cara entre chaves. A gente sabe, na nossa aula de objetos, que um cara entre chaves é um objeto. Né? Então, aqui dentro eu tenho várias variáveis, né, contendo informações, cada uma sobre um show. Perceba que isso aqui é exatamente um objeto JavaScript. Né? Um arranjo que contém 10 objetos. Ok? Do jeito que vocês estão acostumados. Não à toa isso é chamado de notação de objetos do JavaScript ou JSON. Tá? Isso se escreve J-S-O-N. Tá? Se pronuncia assim mesmo, JSON. Não é JSON, apesar de ter quem fale JSON, igual lá o sexta-feira 13, mas o correto seria JSON. Tá? Tem quem fala JSON também. O mais correto é JSON. Tá? E aí, cada objeto desse tem informação sobre um resultado da busca. Então, ele começa aqui com um score, que é uma pontuação. Né? Então, para a palavra que você colocou, esse show aqui teve uma pontuação de quase 100%. Né? 90%, quase 91%. E aí, informações sobre o próprio show. Né? Então, cada cara aqui, ó, ele tem um score, cada resultado, né? Uma pontuação em relação à palavra que você escreveu, e um objeto show. Vamos pegar o primeiro resultado aqui. Ó. Esse objeto show, ele tem um identificador, que é o identificador no banco de dados deles. Tem uma URL, que é para mais detalhes no próprio site deles. Ó. Então, se eu abrir esse cara no próprio site deles, você tem um monte de detalhes. E você tem qual é o tipo do programa, qual é a língua que ele está, quais são os gêneros, aí percebam que aqui é um arranjo, né? São vários gêneros. Qual é o status, no caso essa série aqui já está finalizada. Né? Qual é o tempo, né? O tempo médio de meia hora, de 30 minutos, quando ele começou, quando ele terminou,
site oficial, tem várias informações. E o que nos interessa aqui, né, basicamente é o nome, né? Eu falei para vocês que a gente queria o nome. E se a gente for olhar mais aqui, você vai ver que ele tem também um objeto chamado image. Perceba que não é um arranjo, né? É outro objeto. E dentro de image eu tenho as imagens. No caso, eu tenho uma imagem original, que é uma imagem em qualidade enorme, né? O original que foi feito o upload para o site. E uma imagem chamada medium, né? Que é o tamanho bonitinho para a gente colocar lá na busca, né? Então, eu tenho, né, dentro desse objeto, o objeto .show.name, para pegar o nome, ou .show.image.medium, para pegar lá o thumbnail, né, a imagem pequenininha já redimensionada, para a gente poder exibir na nossa busca. Né? Aí, se precisar, tem summary, que é para você pegar uma explicação da série, tem muitas e muitas informações de cada show. Né? E percebam, né? Se eu colocar outra palavra aqui, então, por exemplo, se eu colocar Lost, ele vai me mostrar, provavelmente a série Lost é a primeira que vai aparecer aqui, quase com 100% de score, né, de pontuação. Se eu colocar aqui, por exemplo, War, que é guerra, aí você vai ver lá. O primeiro resultado foi para Foils War, o segundo resultado foi para Hitler's War, o terceiro resultado foi Eyewitness War, Girls War. Então percebe que tem vários programas de TV. Né? Se eu colocar Star, a gente vai ver lá, ó, um programa chamado Star, tem Teen Star, tem Star Trek, Jornada nas Estrelas, assim por diante. A gente colocar Mandalorian, que foi aquela série que a gente procurou lá para fazer o teste, você vai ver que, assim como quando a gente foi aqui no próprio site deles, né, na API você tem um resultado coerente também, só dois resultados, um deles o show The Mandalorian e o outro um show chamado Disney Gallery The Mandalorian, que parece ser um programa falando sobre o outro programa. Né? Então, mais ou menos, a gente sabe que eu consigo aqui, né, usando essa URL, acessar as informações. O que não sabemos ainda é como fazer isso pelo JavaScript, que é o que a gente vai precisar fazer, né? A gente quer fazer via JavaScript essa consulta, né? Então eu quero acessar, eu quero primeiro montar essa URL de acordo com alguma informação que o usuário mandou, né? Então o usuário vai digitar lá o que ele quer procurar, eu vou montar essa URL, eu vou fazer a minha página acessar essa URL, receber esse JSON, processar esse JSON e mostrar isso de volta na tela para o usuário. É isso que a gente quer fazer, tá? E todo esse processo, né, é o que a gente faz para criar front-ends que são dinâmicos, né, que o usuário pode interagir e executar tarefas com dados que estão no back-end. Então, o nosso back-end aqui vai ser essa API do TVMaze. Não vai ser nossa, não vai ser um banco de dados nosso, mas a gente vai usar esse banco de dados do TVMaze, ok? Nesse exemplo. Na aula oficial do curso, né, aqui no material de Fat API, a gente usa uma API do próprio GitHub para obter informações sobre usuários, repositórios e coisas do tipo. Tá? Então, é muito comum que muitos sites, né, eles tenham APIs gratuitas para você acessar. Por exemplo, um exemplo notório, o próprio Twitter. Né? Então, se você acessar o Twitter, você pode entrar lá, criar uma conta de desenvolvedor, né? A partir de uma conta do Twitter normal, você cria uma conta de desenvolvedor e você pode acessar a própria API do Twitter para ficar lendo tweets em tempo real, por exemplo, de acordo com uma hashtag, de acordo com o usuário, enfim. Né? Só um exemplo de coisas que você pode fazer. Você tem um limite, obviamente, mas você consegue fazer de forma gratuita, sem pagar. Tá? Bom, então vamos ver como é que vai ficar o produto final, né? Então eu já deixei uma resposta para esse exercício feita aqui, né? Para a gente conseguir visualizar bem antes o que a gente quer fazer, para depois ter clareza do que é necessário em termos de código para isso acontecer, tá?
Então, eu deixei aqui uma pagininha feita, né? Então, essa página está publicada. Vocês vão ter acesso aí a ela se quiserem, tá? Pelo chat para quem está vendo ao vivo, pela descrição para quem for ver pelo YouTube depois. E aqui a gente tem, né, uma aplicaçãozinha que ela tem um título, um rodapé e um formulário que tem uma caixa de texto e um botão. E aqui eu posso escrever, eu coloquei em inglês aqui, mas, gente, não faz diferença, tá? Pode ser em português, aí vocês podem traduzir se vocês preferirem depois. Mas o importante aqui é que eu tenho uma caixa de texto onde eu vou escrever o nome de um programa e eu tenho um botão de busca. Então, se eu vier aqui e escrever Mandalorian e clicar em procurar, ele vai me trazer aquela informação aqui, ó. Essa informação aqui, o name e o image medium, né? A imagem média. E vai mostrar para a gente aqui numa lista na tela. Se eu vier aqui buscar outro programa, ele vai me mostrar. Se eu vier aqui buscar outro programa, ele vai me mostrar também. Tá? Se eu vier aqui e colocar outro programa, ele vai mostrar. Então, essa é a ideia. E se eu colocar alguma coisa que não tem nada a ver, que ele não ache ninguém, ele vai mostrar aqui para mim que não encontrou. Tá bom? É só isso que essa aplicação faz, mas ela nos dá a base de como pensar para poder fazer essas buscas, né, em tempo real. Percebam que esses dados eles não estão todos na minha página, concorda? Porque eu não sei o que o usuário vai digitar aqui. Tá? Eu posso digitar qualquer coisa, qualquer programa, de qualquer coisa absurda que me venha na cabeça. Sei lá, vamos pegar um programa antigo aqui, sei lá, Miami Vice, não é do tempo de vocês. Não, está lá, ó. Se eu procurar, sei lá, vamos pegar um programa mais antigo ainda. Vamos pegar, sei lá, um programa bem antigo. Vamos ver aquele Batman antigão, ó, ver se está lá, ó, do Jorge Romero. É esse cara aqui, ó, tá lá, ó. Ok? Então, percebam que o banco de dados ele tem várias coisas, né? E a gente vai conseguir, então, fazer essa busca como se a gente tivesse no próprio site do TVMaze, só que usando a API e a nossa própria UI, né? A nossa própria interface de usuário com a nossa própria lógica, e posteriormente a gente vai ter as nossas próprias APIs para fazer a nossa própria lógica, fazer o nosso próprio banco de dados. Né? Essa é a graça dessa brincadeira toda. Então, vamos fazer esse cara? Né? Eu percebo que eu tentei fazer mais ou menos com uma cara daqueles aplicativos de TV, né? Tá bem simplesinho. Até se você colocar, apertar F11 aqui e deixar ele na tela cheia, ele mais ou menos que funciona como a gente imagina que funcionaria, né? Numa TV, num aplicativo, no Netflix da vida. Né? Enfim, é mais ou menos essa a ideia, né? Tá tudo funcionando aqui, né? Sei lá, vamos pegar uma outra. Tudo bacana, ok? Percebam que aqui algumas entradas não tem foto, tá? Mas aí fica só a cor de fundo, né? A imagem está com tamanho fixo, fica só a cor de fundo e tá tudo certo. É isso que a gente quer fazer, tá bom? Então, o que o exercício diz, né? Para a gente fazer? Ele diz para a gente usar um template. Por que o exercício diz para a gente usar o template? Porque eu não quero que vocês percam tempo criando esse layout. Tá? Eu tenho certeza que isso aqui, para vocês que estão começando, leva tempo para fazer, para acertar. E não é essa a ideia. Né? Então, para quem quer fazer essa aula específica, quer aprender a parte da conexão de rede, né? Perder tempo todo fazendo esse layout é muito demorado e desnecessário. Mas estudem também, né? Vocês podem estudar esse template, né, para ver como é que foi feito. Não tem praticamente nada aqui que não foi ensinado em outros vídeos. Pode ter um detalhezinho ou outro, mas nada que vocês também não consigam aprender vendo o template. Né? Então vamos lá, vamos abrir o template.
e vamos criar um repositório baseado nele, né? Então, vou clicar aqui, vou estar logado no GitHub, vou clicar em usar esse template, vou dar um nome para esse cara, né? Eu vou fazer algo parecido aqui, vou usar solution aqui, ou sei lá, solved, de resolvido, né? Então, solução para solução do exercício. Ok? Tá bom. E aí eu vou colocar o nome do exercício aqui, só para quem estiver olhando saber. Ok. Beleza, vai ser público. E eu vou criar o repositório. Então, quando eu criar esse repositório, já vai vir com todos os arquivos que estão no template. Bom, e aí eu faço o clone, ele já não vem vazio, ele já vem com tudo que está lá, e a gente se debruça só naquilo que é novo. Tá? Então, vou pegar aqui o código de clonagem, né? Ok? Como a gente já está acostumado. Eu já deixei uma pastinha aqui no VS Code vazia. E já vou fazer aqui um git clone e vou abrir. Vou baixar o nosso carinha aqui. Vou entrar nele. E já vou recarregar aqui dentro da minha pasta. E a gente pode começar a trabalhar com esse cara. Ok? Então perceba que tem várias coisas aqui. Ignorem tudo que vocês olhem aqui, que vocês não sabem o que é. Pensam que isso aqui é como se vocês estivessem fazendo uma manutenção numa empresa. Tá? Muitas vezes vocês vão estar contratados para trabalhar e vocês não vão fazer um projeto do zero. Vocês vão pegar um projeto que está andando, alguém vai pedir uma alteração e vocês vão fazer. Tá? Isso é normal, é natural. E pensem esse tipo de atividade dessa maneira. Então a gente tem que fazer esse cara fazer a busca e a gente já tem uma parte de código pronta. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dar uma olhada no que já tem aqui. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode rodar esse cara. Eu vou abrir ele aqui com Live Server e vamos dar uma olhada no que tem lá. Então, deixa eu voltar o zoom aqui, estava com um pouquinho de zoom. Então, percebam que ele tem aqui uma tela parecida com aquela que vocês viram, né? Com a diferença que aqui está um espaço para você colocar o seu nome. Tá? E a tela já iniciada, né? Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, lá aquele teste que a gente fez, Lost, ele te avisa só que o exercício ainda não está resolvido, tá? Então, percebam que ele não está implementado, mas ele já tem aqui, né, a nossa estrutura para a gente poder trabalhar. E aí a gente economiza um tempo em vez de ter criado esse layout todo aqui na aula, tá? Então, essa é a ideia, quando vocês pegaram o exercício para fazer, é isso aqui que vocês vão ter, esse cara que está parcialmente feito, mas ainda não finalizado. Tá? Então, vamos olhar para ele aqui, né? Então, nosso site sempre começa com HTML. Então, vamos olhar para esse HTML. Então, o que ele tem aqui, né? Tem um head com várias coisas, tags meta, a descrição, tem aqui um título, tem algumas coisas aqui que a gente nunca fez em aula, mas isso aqui basicamente é o código necessário para colocar um ícone aqui, tá, gente? Basicamente é isso, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada de como faz isso, no nosso material, tem aqui, ó, deixa eu dar F5 aqui, tem dois links aqui, na nossa parte de links, tá? Tem dois links aqui que facilitam você fazer isso aqui, tá? Quem sabe qualquer hora aí, mais no final, se sobrar um tempinho, eu mostro para vocês o processo, tá? Mas não tem muito segredo, não. Tá? A gente sempre deixa aquele ícone feinho aqui, né? Esse é o processo para você poder colocar um ícone lá. Então, ele tem aqui também isso aqui, e ele tem a referência para um CSS, né? Style.css, que é esse cara aqui, que a gente dá uma olhada depois do que tem nele. E também, a gente tem aqui, também, aqui no meu body,
somente uma div, chamada app, e uma referência ao index.js, que é o nosso JavaScript aqui. Bom, então, vamos dar uma olhada aqui no nosso HTML. Tem uma div, então, a pessoa que fez aqui criou uma div única com um cara chamado app. E dentro do app, 3 conteúdos, né? Um cara chamado, uma div, né? Chamado barra, uma div chamada resultados e um parágrafo, que é aquele parágrafo que a gente viu lá embaixo, né? Então, basicamente, é uma div para essa parte aqui de cima, que é a barra, uma div aqui para os resultados e uma div aqui para o nome. A gente já pode começar acertando aqui, né? Eu vou colocar o meu, vocês coloquem o seu à vontade, tá? Sem nenhum problema, ajustem do jeito que vocês acharem melhor. Aqui na barra, ele tem um título e um formulário. Onde o formulário tem um input, né, que é aquela caixinha de texto, e um botão. Ok? Então, esses dois caras aqui são os caras aqui, ó, um input e um botão, aqui nesse formulário. Então, é esses caras aqui que a gente vai usar para fazer interação com o usuário. Tá? Depois a gente volta aqui, se a gente precisar pegar o nome do formulário, o nome, né, o ID do formulário, o ID do input, a gente vai precisar deles para poder interagir, né? A gente tem um botão aqui também. Depois, a gente tem, além da barra aqui, a gente tem uma lista de resultados, que tem um parágrafo chamado message, de mensagem, e um parágrafo chamado shows, uma lista, né? O L, lista não ordenada, ou seja, uma lista de tópicos, chamada shows, né? Provavelmente aqui a gente vai inserir um show, cada show, né? Cada programa de TV como um LI dentro dessa URL, tá? Então essa é a ideia aqui. Então o que a gente vai ter que mexer aqui na programação, né? A gente vai ter que pegar o texto que for digitado nessa caixa de texto, um cara chamado query, né? Com ID query. Quando o usuário clicar nesse botão search, ele vai tentar enviar, né? O comportamento padrão do botão é enviar o formulário, esse formulário é chamado search form. E no momento que ele tentar enviar, a gente vai bloquear o envio. Você não vai enviar isso para lugar nenhum, que eu vou processar ele aqui no front-end. E o que a gente vai fazer de processamento no front-end? Montar a URL usando aqui em cima, ó, nessa parte, acho que aqui fica melhor de ver, nessa parte aqui, ó, né? A gente vai colocar especificamente o texto que ele digitar, a gente pega daquela caixinha de texto e bota aqui, pede para o servidor os dados, fica esperando o servidor processar e devolver para a gente, perceba que isso não acontece na hora, né? Isso tem um tempo. Ele vai enviar esses dados para a gente vai receber um arranjo de dados, vai ler ele em formato de objeto do JavaScript, fazer essa conversão dessa string para o objeto JavaScript também demora um pouco, tá? A gente tem que aguardar isso acontecer também. E depois, dado que eu tenho um objeto JavaScript com isso aqui, eu vou pegar cada entrada, vou pegar show name, show image medium, criar isso e adicionar na tela para cada entrada que eu tiver aqui nesse resultado. Então, é mais ou menos esse o procedimento que a gente precisa para fazer esse carinha funcionar, tá? Então, a gente tem um CSS aqui também bem grande, tá? Percebam que já está tudo configurado aqui para a gente. Inclusive, está configurado aqui, ó, dentro daquela lista chamada shows, os LIs dentro daquela lista chamada show, então qual que é a configuração que ele tem que ter. E ele tem uma configuração também para aquela imagem que vai ser o pôster, tá? Então, eu sei que aquela imagem que vai ser o pôsterzinho de cada resultado, eu vou ter que colocar essa classe pôster aqui, tá? E os itens, a lista vai ser usada colocando um LI dentro daquele cara chamado shows, né? Então, a estilização está feita também, a gente não deve precisar mexer em nada disso aqui. Então, a gente vai poder se concentrar no nosso JavaScript. E o que tem aqui no nosso index.js, né?
Eu já tenho algumas coisas feitas para a gente também. Então, vamos fechar esses carinhas aqui, para a gente ir por partes, né? Então, percebam que ele tem aqui, a definição de uma função para a gente, né? Uma arrow function, uma função de seta, que é uma constante chamada handle search. Geralmente, quando vocês encontrarem uma função que alguém nomeou ela como handle alguma coisa, esse handle serve para a gente como termo tratar, tá? Ou manipular, é um manipulador, né? Então, sempre que eu tiver uma função handle alguma coisa, é o que ele vai fazer quando a função tal for chamada. Então, quando eu dou o nome handle search, eu estou querendo dizer, essa é a função que vai tratar a questão de clicar no botão de busca. Tá? Não preciso dar esse nome, posso chamar com o nome que eu quiser, mas é um nome que vocês encontram bastante por aí. Tá? Então percebam que essa funçãozinha aqui está com 20 linhas, a gente já olha o que tem lá dentro. Só que essa função aqui, ela está simplesmente escrita, né? Não vai rodar. Como é que eu sei que ela vai rodar e como é que eu digo quando ela vai rodar? Eu vou ter que adicionar um event listener para ele, né? A gente já viu lá na aula de funções. Então aqui, logo depois de eu criar essa função, eu estou criando um event listener no documento para o evento DonContentLoaded. Vocês vão lembrar que esse evento DonContentLoaded vai executar quando a página terminar de carregar. Então, tudo que tiver que ser baixado, baixou. Tudo que tinha que ser mostrado, foi mostrado. Aí ele roda esse DonContentLoaded, que é a função que eu passar aqui. Tá? Então eu estou querendo passar uma função que vai ser rodada quando o meu programa inicializar. Então o que eu estou mandando fazer quando o meu programa inicializar? Tudo que tiver aqui entre as chaves. E o que é? Na verdade, um único comando, né? Então eu estou indo lá no meu documento, estou usando o Query Selector, da aula da semana passada. Vamos ver se vocês lembram o que é isso. Né? Query Selector, eu vou passar uma string no formato do CSS e ela vai me retornar o primeiro cara que atende a esse seletor. Seletor CSS com hashtag é ID, não é isso? Então eu estou procurando um cara no meu documento, o primeiro cara que tem o ID chamado Search Form, né? Formulário de busca. A gente sabe que é exatamente o nome desse cara aqui, não é? Ok? Então a gente sabe que a gente vai pegar exatamente esse formulário aqui, ó. E aí o que ele está fazendo com esse formulário? Ele está adicionando um event listener, ou seja, ele quer ouvir um evento relativo ao formulário, que é o evento de submit, é o evento de envio. E sempre que alguém tentar enviar esse formulário, ele vai rodar handle search, que é aquele cara que a gente vai programar aqui em cima. Tá? Então é isso que esse código está dizendo. Ó. Quando a página terminar de carregar, você vai lá para mim e pega o formulário e coloca nele o evento de envio como rodando essa função que a gente vai escrever aqui em cima. Tá? Então é isso que esse código que já está aqui no repositório faz. Né? Então, isso aqui é uma coisa muito comum, você vai fazer isso muitas vezes. Né? Então, é sempre comum que você coloque o evento DonContentLoaded, nele você coloque todo o seu código de inicialização, as coisas que tem que acontecer assim que a sua tela for carregada, e muitas vezes aqui você vai colocar os eventos dos botões, das imagens, dos links, de tudo que você tiver que é interativo na sua página aqui dentro. E aí, geralmente, você só vai fazer referência às funções que você vai ter programado antes, que só vão ser chamadas quando isso aqui acontecer. Né? E aí, quando o usuário tentar enviar esse formulário, que na realidade, enviar o formulário é quando ele clicar nesse botão, né? Esse botão aqui, quando clicar, o que ele tenta fazer é enviar o formulário. Então, quando o usuário clicar no botão ali de envio, ele vai vir aqui para cima. E aí vai rodar tudo que tiver aqui neste bloco. Né? E o que tem nesse bloco? Primeiro, um monte de comentário, que o professor deixou aqui para facilitar a vida de vocês. Um pouquinho de código e mais um monte de comentário. Tá?
Então, deixa eu minimizar esses comentários aqui. E vamos entender o que já está escrito aqui. Ó. Já está escrito que essa função aqui, a primeira coisa que ele vai fazer, né, essa função vai ter que receber dados sobre o evento, e aí tudo bem, né? Como eu adicionei ela num event listener, ela sempre vai receber dados do evento. Né, e eu vou usar esse objeto event para chamar o método preventDefault, que vai cancelar aquilo que esse botão deveria fazer. Tá? Então, sempre quando você chamar esse cara aqui, ó, né, baseado no parâmetro que for enviado de um evento, ele não vai fazer o que ele estava programado para fazer. Ele vai cancelar a ação padrão. Esse que prevent, né, que é prevenir, né, ou não fazer, e o default, que é o padrão, função padrão. Então, ele não vai fazer a função padrão que ele deveria fazer. Isso também é uma coisa que vocês vão fazer muito, sempre que você precisar tratar, por exemplo, um evento de clique num link, por exemplo, né, que teria a função normal de te levar para outra página, ou, por exemplo, clique num botão que a função normal dele seria fazer o submit do formulário. Né? Você não quer fazer isso, então você fala para ele não fazer. Você faz o prevent default. E aí ele fala que é aqui que você tem que colocar a sua consulta, dá um monte de dicas de como você fazer. Mas uma coisa ele deixa feito aqui, né, que é essa estruturazinha aqui, ó, que é ir lá e pegar o objeto cujo ID é message, que a gente sabe que é justamente esse parágrafo aqui, ó, que está dentro dos resultados. E, uma vez que ele pegou esse objeto, ele vai pegar o HTML que está dentro dele, né, ó, ou seja, ele vai substituir o HTML que está dentro dele por essa frase aqui, ó, exercício ainda não resolvido. E é justamente esse procedimento que faz qualquer coisa que você clicar aqui, exibir essa frase aqui para o usuário. Tá? Então, se eu atualizar, esse cara está vazio, né? Vamos até usar aqui a nossa ferramenta de desenvolvedor. Você vai ver que o parágrafo, ele aqui dentro, dentro do results, eu tenho o parágrafo de mensagem, mas ele está vazio. Se eu digito qualquer coisa, percebam que o meu JavaScript adicionou lá, ó, exercício ainda não resolvido aqui dentro. Se eu clicar de novo, ó, perceba que ele dá uma piscadinha, porque eu mandei gravar de novo lá dentro. A gente não consegue ver, né? O usuário não consegue ver piscando, mas se eu olhar no código, você vai ver que a cada busca que ele faz, ele recoloca lá dentro, né? Esse conteúdo, que é o que esse comando aqui está fazendo, né? Pegando o objeto e colocando uma mensagem lá. Eu posso fazer isso aqui para qualquer mensagem, em qualquer momento que eu queira escrever aqui. Isso vai ser útil para a gente ir desenvolvendo aqui a nossa lógica. Né? E aí ele dá mais algumas dicas aqui de como você colocar os shows, né? Colocar lá a lista de coisas na sua tela. Bom, vamos começar aqui então a implementar aqui a nossa lógica. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é ir lá no nosso HTML e olhar aqui, ó, né? Eu vou precisar desse input aqui para ler aquilo que o usuário digitou, certo? Vou precisar desse cara. Então já vamos criar, né, um código que vai nos permitir ler aquilo que o usuário digitou. Então, vou jogar esse cara para baixo aqui. Deixa esses comentários aí que vão ser úteis para a gente, depois a gente apaga. E vamos começar assim, ó. Obter o texto digitado pelo usuário. Então, primeiro eu preciso pegar aquele input, né? Eu vou criar uma constante aqui. Eu vou chamar de caixa de texto. Ou posso chamar de
busca, né? Não, caixa de busca, vou chamar. Caixa de busca. Dá o nome que vocês acharem melhor, tá? E aqui na minha caixinha de busca, eu vou pegar lá do meu documento, vou mandar usar o Query Selector para buscar justamente aquele cara que tem o nome que a gente quer. Que é esse cara aqui, ó, esse ID Query. Né? Então, vai lá para mim e traz aquele objeto cujo ID é Query. Beleza, então agora esse caixa de busca vai conter aquela caixinha de texto. Se eu fizer aqui, por exemplo, um console log lá do meu caixa de busca .value, a gente espera que a gente já consiga pegar o texto que está digitado, né? Então vamos ver lá, ó. Teste, cliquei, se eu der F12, lá no meu console, tá lá, ó. Ok? Então, já consegui obter o valor que vai ser usado na busca. É isso aqui, ó. Isso aqui é o que o usuário quer buscar, né? Ok? Vamos lá, ó. Const texto a ser buscado é igual a isso aqui. Ok? Então, vou fazer bem passo a passo aqui para a gente conseguir visualizar. Tá? Outra coisa. Agora, né, com esse texto que o usuário digitou, eu quero montar essa URL assim. Ó. Ela vai ter que ter exatamente essa parte aqui, ó, até o igual, mais aquilo que o usuário digitou, certo? Vou copiar esse cara aqui. Vou criar uma constante URL, tá? Esse cara vai ter que começar assim, certo? Que é exatamente aquele URL que está lá. E aqui, depois do igual, eu tenho que colocar esse texto aqui, certo? Que é o texto a ser buscado. Então, o que eu vou fazer? Eu já coloquei aqui a crase, né? Porque eu quero fazer esse cara aqui um template. E aqui eu vou colocar o texto a ser buscado. Ok? Então, agora, se eu der um console log disso aqui, do meu URL, a gente já consegue ter umas pistas melhores aqui. Então, vamos ver, ó. Se eu vier aqui, ó, digitar teste, olha lá, criou o URL para mim, ó. Se eu vier aqui digitar 123, vai procurar 123. Se eu vier aqui buscar qualquer outra palavra, vamos ver se o URL está certo. Olha lá, trouxe para a gente shows com aquela palavra. Se eu colocar 123, vai ter também alguma coisa. Se eu colocar, sei lá, deixa eu colocar asneira qualquer aqui. Se eu colocar asneira, aí vem vazio, ó. Ok, ó. Aí meu resultado vem vazio. Então, eu já consegui montar o URL certo. E agora a gente tem que começar a fazer a nossa lógica. Né? Então, aqui eu já tenho o texto digitado pelo usuário. Eu já formar a URL de consulta. Já formei também a minha URL de consulta. E aí agora a gente vai ter que realizar a consulta na API, ok? Isso aqui a gente vai fazer agora. Então, como é que a gente vai fazer para realizar essa consulta, tá? A gente vai fazer isso aqui usando um negócio chamado Fetch API. Isso aqui é uma biblioteca do JavaScript que está embutida nos navegadores mais modernos,
Tá? Ele apareceu na especificação do JavaScript mais recentemente. Mas tudo que ela faz é acessar de forma fácil, né, mais facilitada, outros recursos na rede sem ter que recarregar a página. Fazer isso por baixo dos panos, né? Então, fica muito mais fácil do que as maneiras antigas que a gente chamava de XHTML, HTTP, request. Então, era assim que a gente fazia antigamente. Isso aqui era muito difícil de fazer, o código era muito feio. E aí o JavaScript, nas versões mais novas, criou uma biblioteca chamada Fetch, e a maioria dos navegadores hoje é capaz de utilizar, e é ela que a gente vai usar para fazer isso, e não a maneira horrorosa chamada XML, HTTP Request. Tá? A gente não vai mais fazer isso. Mas, basicamente, o que ele faz é o seguinte, você passa uma URL para ele, que a gente já tem aqui, e fala para ele, acessa esse cara e fica esperando esse resultado chegar. A hora que esse resultado chegar, interpreta esse cara como sendo um JSON e transforma isso num objeto JavaScript para eu poder trabalhar. É isso que a gente vai fazer agora, usando a tal da Fetch API, ou Fetch API. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é usar o comando Fetch, tá? Que é o comando principal da Fetch API, que ele te pede, na realidade, uma única informação, que é que URL você quer acessar. É só isso. O comando é esse. Acessa para mim essa URL. Tá? Simples assim. Só que, geralmente, né, o que a gente vai querer fazer é gravar o resultado disso, né, a resposta disso, numa variável. Então, vou chamar aqui de resposta. Tá? E vamos dar aqui um console log nessa resposta para a gente ver o que tem. Tá? Então, olha só. Quando eu rodo isso aqui, faço uma busca, ele exibe aqui para a gente a resposta. Ó. Perceba que a resposta que ele dá para a gente não é exatamente o que a gente queria, né? Ele está dizendo aqui para mim que o resultado, né, aquela variável resposta, ela é uma promise. Tá? E que ela está pendente. O que é isso? Sempre quando você vê uma promise em JavaScript, você tem que pensar que isso é só a promessa de que essa função vai ser executada em algum momento. Não é o resultado do processamento disso, mas é a promessa de que isso vai ser executado em algum momento. Mas o que é isso, né? Não estou entendendo nada. Isso é um negócio que a gente chama de assincronia. Por quê? É a possibilidade que o JavaScript te dá de fazer o processamento paralelo. O que isso quer dizer? Ele vai fazer esse fetch em segundo plano. Então, ele vai fazer isso aqui e o seu programa pode continuar. Então, quando ele faz esse console log aqui, ó, ele está fazendo em paralelo a isso aqui. Ó. Ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E todos os outros comandos que tiver embaixo aqui, ó, ele vai fazer ao mesmo tempo disso aqui. Porque quando você fez o fetch ou qualquer outro programa, né, qualquer outro comando de forma assíncrona, né, quer dizer que o JavaScript ele não vai esperar esse comando acontecer para fazer o próximo. Tá? Isso permite que você paralelize o seu processamento. Por que isso é necessário? Porque fazer esse fetch pode demorar, inclusive pode nunca acontecer, porque a conexão é lenta, ou porque está fora do ar, enfim. Tá? E é justamente por isso que a gente tem que fazer isso de forma assíncrona, porque você não vai ter esse processamento imediato. Você tem tráfego de rede, você tem processamento no servidor, você pode demorar, enfim. E aí, né, o que eu tenho que fazer para que eu possa ter essa resposta, né? Para que eu possa dizer que o programa tem que esperar. Né? Eu tenho que colocar aqui, ó, antes da chamada da função,
a palavra await, que quer dizer aguarde, aguardar, em inglês, tá? Se eu fizer isso aqui, olha só a diferença, ó. Quando eu processo aqui, ó, ele me retorna, aí sim, um objeto JavaScript do tipo response, que é uma resposta de comunicação para essa URL aqui, ó. Perceba que já não é mais uma promise, já não é mais uma promessa, é a resposta. Então ele vai aguardar, pode ser que demore, tá? Mas nesse caso é justamente o que a gente quer que aguarde. Probleminha, para eu poder usar o await aqui, necessariamente o meu código tem que estar dentro de uma função, tá? Não pode estar solto na página, então não posso usar o await aqui, por exemplo, tá? Await fetch alguma coisa, sei lá, google.com, não posso fazer isso, porque ele vai dar erro, tá? A gente rodar lá, ó, vai ver, ó, await só é válido em funções assíncronas, ele não pode fazer isso aqui fora, tá? É justamente a mensagem que estava lá. Então, ele tem que estar dentro de uma função e essa função tem que estar marcada com a palavra async. Tá? Se eu tirar esse async aqui, que é a sintaxe normal de arrow function que a gente conhece, e tentar acessar esse cara, ó, ele dá erro toda vez que eu der o clique. Ó. Tá vendo? Porque ele diz que não é assíncrona a função onde eu usei o await. Então é só vir aqui, antes do parâmetro, colocar a palavra async, que agora a sua função handle search passa a retornar não o resultado, mas sim a promessa de um resultado. Então agora você também tem uma função que retorna uma promessa. Tá? Então se eu vier aqui e chamar handle search, né, ele vai retornar uma promise, tá vendo? Porque ela é assíncrona, que é aquela mesma coisa que a gente tinha com o fetch. Tá? Tem outros erros aí porque ela não finaliza, mas vocês entenderam a ideia. Então, marca a função como assíncrona, aí você pode usar o await aqui dentro. Então, agora, vamos olhar o que veio nessa resposta. Né? O que mais que faltou tirar aqui? Faltou limpar aqui, né? Vou limpar esse cara aqui. Ctrl R para recarregar. Olha lá. Então, ó, agora eu tenho esse objeto chamado response. Dentro dele, eu tenho um OK, dizendo que a comunicação foi OK. Eu tenho o status 200, isso aqui é o mais importante. Ó. Isso aqui é o resultado que vai me dizer se deu OK ou não. É esse 200. Ó. Tá? A gente vai falar mais disso quando a gente estiver falando sobre criar o nosso back-end, porque daí é a gente que vai ter que dar esses resultados. Tá? A gente volta a falar disso aqui depois. Para esse exercício, a gente precisa se preocupar se deu certo ou não a comunicação. Tá? Só se a gente teve resultado ou não. Ele tem um URL, que é exatamente aquele que a gente colocou, e ele tem aqui um cara chamado response, que é a resposta. Tá? E é esse cara aqui que a gente quer. Ó. É esse cara chamado response, que tem aqui dentro. E aqui dentro da resposta, né, essa response, ele tem várias coisas, inclusive um cara aqui, que é um método, né, que é uma função chamada JSON, que ele converte o nosso resultado para um objeto JavaScript. Tá? Se eu chamar essa função aqui, ó, o resultado dele é um objeto JavaScript. Tá? Se eu chamar essa função text, o resultado é uma string. Tá? Aí a gente trabalha do jeito que for melhor. No caso, a gente sabe que ela tem um JSON, então eu tenho que chamar esse método JSON aqui da resposta. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir nesse cara aqui, nesse meu objeto resposta, e vou chamar o método JSON dele. O que esse comando aqui faz? Ele pega o response que veio desse fetch aqui e converte em JavaScript. Tá? Só que isso aqui demora um pouquinho para acontecer. Já temos uma pista que esse método aqui também ele é assíncrono. Você pode perceber que, inclusive, ele retorna para você uma promise. Aqui, vou separar o mouse em cima aqui, ele te avisa que é uma promise. Então, o que eu tenho que fazer? Aguardar. Opa. Tenho que aguardar.
ok? Só que como eu quero o resultado disso aqui numa variável, também vou dar um const aqui e vou chamar isso aqui de resultado. Então, o resultado é a minha resposta convertida de JSON para um objeto JavaScript. E agora eu posso dar um console log nesse resultado e ver o que vem. Então, agora, ó, você percebe que o que ele exibiu aqui, ó, é um objeto JavaScript. Então, agora eu posso trabalhar isso aqui como se fosse uma variável. Ok? Então, ele tem 10 resultados, porque essa API só retorna 10 no máximo. Tá lá na documentação. E aí ele tem aquela estrutura que a gente viu lá, né? O score, que é a pontuação, e o show. E no show, entre outras coisas, a gente tem o name, que é o cara que a gente quer exibir, e um cara chamado image medium, que é o URL da foto que a gente quer. Tá? Então a gente precisa desses dois caras. Então vamos lá, ó. Dentro desse objeto resultado, vamos lá, obter os dados. Eu vou criar uma constante aqui, chamada título, que vai vir de resultado, ponto name, né? Não, ponto show, ponto name, era isso? Ó, dentro do objeto, show, name. E também vou ter um cara que é a minha imagem, que vai ser resultado.show.image.medium. Tá? É o URL dela, na verdade. Né? Se eu mandar exibir esses caras, vou mandar exibir aqui o título, vou mandar exibir aqui a imagem. Vamos ver se esses caras vêm. É lógico que eu tenho que pegar um cara, né? Isso aqui, resultado é a lista toda, né? Vamos pegar só do primeiro cara aqui, ó. Digamos que a gente só quisesse do primeiro cara. Só para a gente visualizar. Agora, apareceu o nome e apareceu o URL. Ó. Se eu acessar essa URL, vem a imagem. Tá? A gente já descobriu como pegar esses caras aqui. Porém, a gente tem que pegar de todos os caras, né? Não só de um. Então, a gente sabe que esse resultado aqui tem vários shows, né? Vários programas. Vou até renomear esse cara aqui, ó. Programas. Ok? Acho que vai ficar melhor. E aí, vamos fazer uma iterar pelos programas. Então, eu tenho essa lista chamada programas. Ele é um arranjo, né? Então, a gente sabe, né, que a gente pode usar aqui um método for-each para executar um código para cada elemento existente dentro dessa lista. Então, como é que esse cara funciona, né? Eu preciso de uma arrow function aqui dentro, né? Uma função de seta. Você passar uma função para ele, for each, cujo parâmetro de entrada é cada um desses programas. Programar. Então, ó, ele vai chamar esta função aqui uma vez para cada item aqui de dentro, e esse item vai estar acessível lá dentro por um nome dessa variável chamada programa. Então, aqui dentro, ó, eu tenho essa variável programa, que é a cada vez que ele executar aquele programa específico. E aí eu posso fazer aquele esquema aqui dentro. Obter os dados do programa. E aqui, em vez de usar o plural, estou usando singular, porque é a cada iteração, né? Eu posso mandar exibir aqui
para cada resultado que chegou. Então, vamos ver se rola. Opa. Ah, olha só. Então, veio Lost com essa imagem, esse outro Lost com essa imagem, esse outro Lost com essa outra imagem. São vários programas com o mesmo nome, né? Percebam. Ok? Paradise Lost, Lost Girl. E aí teve um cara que deu erro. Esse cara está dizendo que não consegue ler a propriedade de um objeto nulo, medium, porque esse cara não tem imagem. Um dos caras aqui não tem imagem. E aí a hora que a gente tenta fazer essa imagem ponto .medium, ele dá erro. Tá? Então agora a gente vai fazer aqui um truquezinho de JavaScript para garantir que esses dois comandos aqui não vão dar erro. O que vai acontecer se não tiver nada, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é, cada vez que eu der ponto alguma coisa aqui, pode ser que esse cara dê erro, tá? Como é que eu faço para não dar erro? É só você colocar uma interrogação aqui antes do ponto, ó. Se você coloca uma interrogação antes do ponto e ele tentar fazer isso aqui e der erro, ele vai usar nulo. Não vai dar erro, ele simplesmente vai considerar que pode ser nulo. E a gente faz aqui em cada cara, ó. Então, ó, programa.show. Se não existir programa, é nulo. Nulo.name também não existe, continua sendo nulo. Tá? Então é mais uma maneira de você garantir que esse comando aqui não dá erro. Tá? Se você fizer isso aqui agora, você vai ver que esse cara eventualmente vai ter uns nulos. Ó, não definido aqui. Ó. Okay? Porque Paradise Lost não tem imagem. Okay? Já melhorou um pouco. E o que a gente pode fazer para tratar esses indefinidos e colocar um valor padrão? Então, você pode aqui, no final, dizer que é o nome que estava lá, mas se ele não estiver definido, né, você usa um operador de ou e diz o valor padrão. Então, o valor padrão aqui vai ser uma string vazia. Faz a mesma coisa aqui. Ó. Você poderia ter uma URL de uma imagem que vai ser exibida se não tiver outra. Sabe quando em usuários colocam assim, uma figura de uma pessoinha que não tem imagem? Você pode fazer isso também, se preferir. Eu vou deixar em branco aqui. Tá? Então, se o programa não tiver nem nome nem imagem, vai ficar uma string em branco. Então vamos lá, ó, Paradise Lost ficou com string em branco aqui no caso do nome. Ó, esse outro também aqui, ó, Lost Oli também ficou sem imagem. Tá? E aí a gente já tem uma estrutura melhorzinha. Então, não preciso mais disso aqui. Já temos agora o título e a imagem. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Inserir os itens na lista de resultados, os programas, né? Na lista de resultados. Então, vamos ver lá, ó. Eu tenho essa UL aqui, ó, com um identificador chamado shows, né? Então, são os programas que eu quero, a lista de programas, né? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso pegar a lista de shows, que eu vou criar uma constante aqui chamada lista de programas, vou no meu documento, vou usar o query selector para buscar o cara que tem o ID shows. Ok? E nessa lista de programas, o que eu vou fazer? Eu preciso escrever coisas lá dentro, né? Então eu vou usar o nosso... Como eu vou colocar a cada passagem um cara novo, eu não posso usar o inner HTML, né? Eu não vou colocar... Não vou reescrever todo o conteúdo toda vez. Eu vou só adicionar coisas. Aí a gente pode usar aquele que eu mostrei na semana passada, o insert adjacente HTML.
O insert adjacente HTML, ele precisa da posição e do texto. Como eu vou adicionar no final da lista, eu vou colocar... ele até te dá as opções aqui, ó. Before end, né? Então, antes do final. Poderia ser antes do início, depois do final ou antes do início. Vamos colocar aqui antes do final. Tá? Vou colocar com aspas simples. Antes do final, é uma string, tá? E aí o que você vai inserir? Aqui, o que eu vou fazer? Eu quebrei a linha porque eu vou usar uma template string, tá? Coloquei duas classes, vou quebrar a linha de novo e aqui dentro eu vou escrever o meu HTML. Como é uma template, né? Posso quebrar a linha sem nenhum problema. O que vai ali dentro? Vai uma LI, aqui ó, vai o nome do... vai uma LI, desculpa, que é cada programa. E dentro de cada LI, estou criando o HTML que vai ser inserido lá. Ó. Vai uma imagem, certo? Com src igual ao URL que a gente quer, que eu não sei ainda qual é. Vou deixar em branco. E vai também um parágrafo. Eu acho que foi isso que estava na estilização, não era? Não tem nada aqui. Bom, como não tem nada estilizado lá com o nome da tag, eu posso usar a tag que eu quiser. Vou usar a tag spam. Tá? Só que ela tinha uma classe, né? Deve ter alguma classe aqui para estilizar ela. Não tem. Mas nada nos impede de já deixar isso aqui com uma classe se eu precisar estilizar depois. Eu vou chamar isso aqui de showName. Precisaria colocar se não quisesse. E aqui é o nome do programa. E vou fazer isso para cada programa que eu tiver. Tá? Vamos ver se isso aqui já está funcionando. Então, se eu procurar aqui por Lost, ele colocou várias vezes aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veio 10 resultados. Vamos pegar aquele lá, aquele Mandalorian, que só tinha um resultado? 2 resultados? Ele foi colocando, ó, mas perceba que ele está colocando no final, né? Ó, tem bugzinho para a gente corrigir aqui, ó. Preciso limpar essa lista, né? Certo? Então vamos começar aqui, ó. Vou pegar essa lista de programas aqui. Vou colocar aqui no começo, ó. Limpa lista de programas. Vem aqui. O meu lista de programas. Para eu limpar, eu posso usar só o inner HTML, né? Limpei. Vamos ver como é que ficou agora. Se já melhorou. Vamos lá. Digito teste. Vem vários caras. Digito Mandalorian. Vem 2 caras só. Digito blá blá blá. Não vem ninguém. Parece que ele está executando certinho. Mas não está mostrando nada, né? Por que ele não está mostrando nada? Porque eu não coloquei aqui na minha template string. Então vamos colocar lá, ó. Aqui vai alguma coisa. E aqui vai alguma coisa. O que vai aqui? Nossa variável título vai aqui embaixo. E a nossa variável imagem vai aqui no src. Ok? Vamos ver se isso aqui rolou? Então vamos colocar aqui, ó. Mandalorian. Olha lá que bonitinho. Nosso texto e nossa imagem. Vou colocar aqui Lost. E ele fez também. Vou colocar aqui Star Wars. Fez também. Vou colocar aqui Galáctica.
Fez também. Ok? Vou colocar aqui, vamos lá de novo, lost. Beleza. Tá indo. Tá ficando bacana. Uma coisa que eu percebi, ó, é que a imagem não tá exatamente como deveria ser aqui, ó. Por quê? Porque se você olhar lá no CSS, você vai ver que tem uma estilização para a imagem aqui, ó, essa classe poster, tá? Então vamos vir aqui, ó, e vamos colocar essa classe aqui, ó, em todas as nossas imagens. Ó, ficou melhor. Percebe que ele redimensionou um pouco e deixou o fundinho aqui para as imagens que não tem. Beleza, ficou melhor. O que mais? A gente precisa retirar isso aqui, né? Esse exercício ainda não resolvido, essa mensagem ali que tá feia, né? Feia pra caramba. Tá para baixo, a gente foi jogando as coisas para baixo aqui, né? Então perceba que esse texto aqui, ó, eu posso usar isso aqui para escrever mensagens para o usuário lá. Então vamos aproveitar esse cara para alguma coisa? Vamos fazer assim, ó. Quando eu inicio aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, exibir mensagem de carregamento. Em vez de eu exibir aqui exercício não resolvido, eu vou colocar assim, ó, buscando. Ok? E aí, ele vai fazer a busca, e lá no final, o que eu vou fazer antes de terminar? Limpar a mensagem. Vou colocar aqui, ó, isso aqui com em branco, né? Ele apagar o conteúdo dessa tag. O que vocês acham? Pode funcionar, né? Só que eu não vou limpar isso aqui. Bom, deixa aqui no final por enquanto. Vamos ver. Lost. Vocês perceberam? Buscando, piscando ali, ó. Consegue perceber? Ok? Maneira legal de fazer isso aqui, né? Vamos ver alguns casos especiais. Então, digamos que eu procuro alguma coisa que não existe, ó. Nosso programa parece que está buscando para sempre, né? Por quê? Porque quando ele roda esse for each aqui, ó, nada acontece, porque não tem ninguém nessa lista programas. Tá? E aí ele ficou com aquela mensagem lá do buscando e nada aconteceu. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso testar quantos itens tem aqui nessa programa, né? Nessa programas. E aí só acertar as mensagens e acertar a nossa tela de acordo com isso. Então vamos fazer aqui um teste aqui, né? Então, vamos pegar o nosso programas, length, então a quantidade de itens. Se for 0, se eu não tiver nenhum programa aqui na minha lista, o que a gente pode fazer? A gente pode limpar a mensagem, certo? Ó, tirei lá de baixo. Ó. Se não tiver nenhum programa, eu vou limpar a mensagem. Ou melhor, não vou limpar, né? Não faz sentido, né? Eu vou limpar se ele tiver alguma... Opa! Se ele tiver alguma coisa, né? Se ele não tiver, o que eu vou fazer é avisar o usuário. Ó. Nenhum resultado encontrado. Exibir mensagem de não encontrado. E eu não posso deixar o meu programa continuar, né? Senão ele vai limpar, vai fazer isso aqui. Então eu posso só simplesmente finalizar a função.
return, função finaliza, não quero fazer mais nada. Então, ó, se não tiver, ó, finaliza o procedimento, caso não haja nenhum resultado. Blá, 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 nenhum resultado encontrado. Fez. Beleza? E aí, o que vocês acham? Acho que é isso, né? Lista de programas eu zero lá em cima. A mensagem eu zero aqui só se ele não finalizou, né? Ok. Poderia até fazer antes, mas não precisa fazer 2 vezes, porque senão eu limpo e depois eu mando de novo. Acho que é isso. Acho que finalizou o nosso programa. Vamos só fazer uma limpezinha aqui. Testar de novo. Ok. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Ok. Vamos colocar alguma palavra que a gente sabe que tem. Maravilha. Nosso programa está funcionando bonitinho. Tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui com vocês antes da gente subir, mostrar mais uma brincadeirinha. Nesse repositório aqui, existe uma pastinha .vs Code, que são configurações específicas do VS Code, isso foi para o repositório, onde eu deixei feito aqui um cara chamado Extensions, para colocar recomendações de extensões do VS Code, tá? Então, se você está com esse projeto aberto e vier aqui em extensões, na parte de recomendadas, né, ele vai aparecer para vocês, ó, as primeiras são aquelas que eu deixei marcado aqui, ó. Então, tem 2 extensões bacanas aqui para vocês usarem, que é o Editor Config e o Prettier. Você pode instalar esses 2 caras, ó. Eu vou instalar os 2. Quando você instalar esses caras, eles vão seguir as configurações que estão nesses arquivinhos aqui, ó. Editor Config e o Prettier RC. No Editor Config, eu estou configurando, por exemplo, que a minha indentação sempre vai ser feita em espaços e não em tabs, sempre vai ser de 2 caracteres, o meu caractere sempre vai ser finalização no formato Linux, sempre vai ter que salvar no formato UTF-8, que é o que funciona na web, que ele vai tirar os espaços em branco no final da linha e que ele vai inserir uma linha em branco no final do meu documento. E o plugin vai garantir que essa configuração aqui vai rodar. E no Prettier, eu estou dizendo configurações de um cara específico para o JavaScript. Isso aqui é para qualquer coisa. Isso aqui para o JavaScript. Então, que ele sempre vai usar aspas simples e que ele vai acertar as vírgulas no final das linhas. Com essa configuração aqui, tá? Quando eu clicar com o botão direito aqui e vier em formatar, ele vai usar essa configuração e não a padrão do VS Code. Mas o mais legal é que eu já deixei configurado aqui também nos settings, aqui, essas 2, essa aqui foi ele que colocou por causa do Live Server, vou até tirar, mas nesse cara aqui, ó, ele vem assim, ó. Eu disse que toda vez que você salvar esse cara, ele vai formatar automaticamente para você com o Prettier. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu vier no meu JavaScript, ó, e salvar, ele reposiciona tudo para a gente, ó, automaticamente, ó. Ó, tá fora, tem um espaço aqui. Quando eu salvo, ele arruma para a gente automaticamente. Então, é só você baixar essas 2 extensões aqui, ó, e colocar esses 2 arquivinhos aqui sempre que você iniciar o projeto, tá? Usando aquelas 2 extensões. Aí o VS Code deixa para você seu código bonitinho sempre, tá? Isso aqui é bem legal, ajuda bastante, tá? Ok? Então a gente está aqui agora com o nosso código bonitinho, finalizado. Vamos aqui no GitHub, no Git, né? Vamos fazer um status. Ó, a gente mexeu nos settings,
tem o HTML e JS, eu não vou subir essa alteração dos settings, tá? Não tem porquê. Então, eu não vou adicionar esse cara aqui. Eu vou só adicionar esses dois, ó. Então, eu vou fazer um git add no index HTML e no index JS. Quando eu der um status, você vai ver que esses dois caras aqui, ó, já estão prontos para subir. Então, se eu der um git commit, percebam que o outro cara ele não vai alterar. Eu não quero que altere mesmo. Poderia, mas não quero. Só para mostrar para vocês que dá para não fazer também. Eu vou fazer assim, finaliza o exercício. Quando eu fizer um push aqui, o nosso repositório deve ter esse conteúdo. Aqui, vamos lá, esse cara aqui. Recebeu, e o que eu vou fazer? Vou publicar esse cara. Vou vir aqui no meu GitHub Pages. E agora, esta URL aqui, eu já vou sempre colocar aqui para garantir que quem veja o meu repositório tem acesso fácil ao site. E vamos ver se esse cara aqui já... Opa, fechei o errado. Fechar guias à direita, isso. Vamos ver aqui. Se eu clicar aqui agora, a gente tem aqui o nosso exercício publicado exatamente com a nossa resposta. Vamos ver se isso aqui funciona. Então vamos lá, vamos procurar por track e a gente vai achar Star Trek. Vamos procurar por, sei lá, vamos pensar papel, a Casa de Papel. Tá? E se eu procurar qualquer groselha aqui, nenhum resultado encontrado, funcionando como a gente imaginaria. Ok? Então, é isso aí. Obrigado aí por assistir.